Olá pessoal, tudo bem? E aí, o que será que vai se desenvolver nos mercados durante essa semana? Nós esperamos aí que as tensões se evaporem, né? Que tudo passe, né? Porque afinal de contas, ver um aumento de risco assim no país não é bom para ninguém. Claro que as taxas mais altas sempre são interessantes, mas nós queremos a solução desses entendimentos de maior risco. E nós vimos na sexta-feira, principalmente puxado pelo exterior, uma redução da percepção de risco no Brasil, porque o entendimento do mercado é que com a ata do Federal Reserve, de que vai haver estímulo monetário por mais tempo, ou seja, eles vão ter uma tolerância maior com a inflação nos Estados Unidos, então o juro vai ficar zero provavelmente por mais do que até 2023, que era o número que a gente tinha antes, né? 2022, 2023. Logo, isso enfraquece também o dólar, porque a partir do momento que eles deixam a inflação assim, como eles mesmos descreveram, uma média de inflação, agora eles vão buscar uma média de inflação. Isso pode parecer meio nebuloso, mas então assim quer dizer que se num ano ocorrer 3 ou 4%, tá bom, desde que no outro ano seja 1 e na média fique 2. É meio confuso, mas eles estão agora buscando uma média de inflação que deva ficar em torno de 2%. Bom, ok. E aí o que o mercado começou a fazer? Começou a se reposicionar em países que tinham ficado para trás, entre eles o Brasil, então as posições em real começaram a se recuperar. E aí nós vimos o que? Nós vimos a redução dos juros, certo? Então, intimamente relacionado com os movimentos do dólar, intimamente relacionado. E aí nós vemos aqui o gráfico do Day Futuro para 27, com essa quedinha que é a nossa expectativa que continue numa redução ao longo dessa semana. Nós esperamos que sim, eu acredito que as notícias, algumas são bem densas, tá, pessoal? Nós vamos ter que contextualizar bem, fazer bastante explicações, mas em suma, eu me permito ficar um pouco mais otimista nessa segunda-feira, esperando que essa queda aqui se pronuncie e volte aos padrões ah, do começo do mês, né? Vamos mostrar o 29 agora. Exatamente o mesmo desenho, só que em outro patamar, né? Aqui 7,33. Muito bem, vamos para as notícias. Bom, a imprensa, como eu falei no outro vídeo, parece que tem uma torcida organizada para o Guedes sair. Mas olha aqui, ó, o Guedes dá razão a Bolsonaro sobre o abono salarial, minimiza a divergência sobre os gastos na esplanada. Vejam aqui, ó. Acrescentando também que o presidente teve razão ao avaliar que isso representaria tirar dos pobres para dar aos mais pobres. Então, quer dizer, a gente se pergunta, né, por que então propor aquilo, né, antes? Mas ok, eu acho que foi uma demonstração de adaptação rápida, de entrar na sintonia e ver que aquilo realmente ia ter um custo político injustificável para o presidente da República. Descendo um pouquinho na matéria, o ministro também voltou a avaliar que o país irá surpreender o mundo com uma recuperação econômica rápida. E ele cita dois vetores para isso: a aceleração do crédito como resposta a programas do governo que chegam na ponta. Então eu acredito que seja aí os bancos públicos reduzindo a taxa de juros, principalmente financiamento imobiliário, para motivar com que todo o sistema reduza a taxa, né? E a garantia de consumo da renda baixa, seja pela renovação do auxílio emergencial, seja pela instituição do novo Renda Brasil. Então o que ficou mais destacado é que a solução mais emergente vai ser para o auxílio emergencial, né? Então, assim, o ministro colocando aí as fichas nisso aqui, de crédito e consumo,
Enfim, bom, o consumo das famílias é um componente importante do PIB no Brasil, assim como o setor de serviços, então me parece que ele está colocando as fichas no lugar certo. Aqui nós temos a questão do Bruno Funchal, que é o secretário do Tesouro Nacional, defendendo o debate sobre flexibilização do orçamento ainda neste semestre. Não é romper teto de gasto, gente. Não, a ideia é desamarrar, desindexar, desobrigar certas despesas. Ele cita, por exemplo, transferência de recursos vinculado a resultado, né, que seria um modelo assim diferente de avaliação dos serviços públicos, que está na linha da produtividade, disse em videoconferência. Acho que tem espaço para discutir isso. Acho que quanto mais gente levantar essas possibilidades, melhor, e a gente acaba avançando no tema. É interessante, é interessante. A questão que eu vejo é que, por exemplo, como ele cita saúde e educação, né? A gente sabe que o peso do gasto é com folha de pagamento, é com folha de pessoal. Então, como é que vai vincular resultado aí? Se o resultado for ruim, não vai pagar o pessoal, né? Então, algumas questões assim que ficam, né? Muito bem. Aqui eles falam também, pessoal, que é muito importante quando a gente pensa no Tesouro Direto e as taxas dos tesouros IPCAs, ó. Ele comenta aqui, ó, ao participar de uma coletiva de imprensa virtual para comentar dados do governo central referente ao mês de julho, Funchal já havia defendido a retomada do processo de quê, gente? Consolidação fiscal. Como isso é importante. Mencionando que a ponta longa da curva de juros, ponta longa da curva de juros. Vamos ler aí, Tesouro IPCA 35, 45, 40, 55, um pouquinho o 30, mas o 30 é médio prazo, né? Poderia estar mais baixa caso o país tivesse a possibilidade de continuar o processo de aprovação de reformas fiscais. Aprovação de reformas fiscais. Situação dificultada no momento pela agenda de combate aos efeitos da doença. Então, pessoal, vejam aí, isso explica claramente, esse parágrafo explica claramente tudo que nós estamos vivendo. Então, atrasou muito a continuação da queda dos juros no país. Porque, assim, caiu a Selic, ok, mas o resto não caiu na mesma escala. Tanto que nós tivemos uma mínima nos tesouros IPCAs longos lá em novembro do ano passado, que foi 2,89. Vocês devem se lembrar bem, eu vivo falando desse dia, né, 4 de novembro de 2019. Tesouro IPCA 35,45 a 2,89. É um troço que me marcou porque ficou abaixo de 3%, né, gente? E a Selic tava quanto? Agora vocês vão ter que me ajudar que eu não me lembro mais, né? No fim de 2019, mas eu acho que estava bem mais alto do que hoje. Então, né, pessoal, acho que estava 4, alguma coisa assim. E aí a Selic caiu e não adiantou. Os tesouros especiais longos até subiram. Então é exatamente isso que ele está falando. Veio todo o problema, toda a situação de déficit que essa doença causou nos orçamentos do mundo inteiro, e aí atrasou, né, a reforma tributária, atrasou um monte de coisa que a recém agora está começando, e a consolidação fiscal aí já começou a haver questionamentos, começou a haver dúvidas. Então isso explica muito bem o momento atual. Ó. Por mais que a gente tenha neste ano um período de aumento de gastos, eu acho que a credibilidade, a ancoragem de expectativas de que a gente vai continuar no processo de consolidação fiscal é essencial. Eu diria que é condição sem a qual não, sine qua non do latim, né? Condição sem a qual não vai ter uma melhora. Então tem que ter a credibilidade na ancoragem de um fiscal responsável, consolidação fiscal. Para que a gente tenha ainda essa ponta longa. De novo, ele fala nos tesouros IPCAs longos em níveis mais baixos. Em termos de taxa de longo prazo, de acordo com o FOCAL, eu estou lendo aqui, pessoal,
porque realmente isso aqui é um ponto crucial para a gente ver para qual caminho vão os nossos investimentos de longo prazo no Tesouro Direto. Ó. Em termos de taxas de longo prazo, de acordo com o Fucal, o cenário atual é melhor do que anos anteriores, como 2015, em razão do processo de consolidação fiscal feito em anos recentes. Qual processo de consolidação fiscal a gente pode citar que aconteceu em anos recentes? Teto de gastos em 2017, reforma da Previdência em 2019. E aí, a matéria da Reuters aqui, não quero dar dar todo o spoiler aqui, mas sou obrigado, porque essa matéria tá resumindo muito bem tudo que a gente precisa pensar nessa semana, né? De como é que o mercado vai se comportar. As taxas de juros de longo prazo na curva DI da B3 têm aumentado nas últimas semanas. A gente mostra para vocês, foi com o que eu abri o vídeo. Será que aumentou nas últimas semanas? Não aumentou pouco, não aumentou bastante. Muito bem. Chamando a atenção do mercado financeiro e da equipe econômica, com investidores cobrando mais prêmio por temores sobre o futuro fiscal do Brasil. Certo? A taxa Selic atualmente em 2%, baliza os juros cobrados, mas são as taxas de longo prazo. Olha aqui, pessoal, como a questão do Tesouro IPCA longo, 35, 45, como isso é importante que reduza para o Ministério da Economia. Por quê? Porque as taxas de longo prazo servem como parâmetro para financiamento ao setor produtivo. Então, assim, ó, máquina pesada, infraestrutura, investimentos em coisas que ficam imobilizadas por muito tempo, isso tudo é taxa de juro longo, pessoal, taxa de longo prazo. Então, é muito interessante que caia também. Então, vejam que o Ministério da Economia, a equipe econômica, deseja isso. Eles estão buscando isso com as medidas econômicas. Então, pessoal, é a questão seguinte, ó. Quem aposta, entre aspas, né, no Tesouro IPCA longo, aposta num futuro melhor para o Brasil. Eu vejo assim, certo? Assim, juros longos mais elevados potencialmente atrapalham o crescimento da economia. Então, nós gostamos de investir no Tesouro IPCA longo porque ele vai justamente, ao longo do tempo, reduzindo essa taxa, proporcionando um crescimento geral da economia e fazendo com que o dinheiro do brasileiro também tenha mais valor. Isso é importante, certo? E aqui eles dão outras informações muito legais. O aumento dos juros de longo prazo reflete maior percepção de risco dos agentes econômicos, isso nós falamos todos os dias no canal, o que encarece o financiamento do governo no momento em que a Selic das mínimas históricas já representa um desafio à gestão da dívida, por desestimular a alocação em títulos públicos. E outra questão, gente, que está preocupando muitas pessoas é essa transferência de 325 bilhões, foi um pouco menor, do Banco Central para o Tesouro Nacional, em função do ganho na variação cambial, né? Pois bem, qual é a nossa opinião a respeito disso? Eu já vou direto para a nossa análise aqui. Eu acho o seguinte, o pessoal fica preocupado, então o Brasil realmente não tem mais as reservas, o que aconteceu, gastou, não está conseguindo se financiar, mas a gente vê nos leilões que tem volumes expressivos, tem leilões aí que conseguem arrecadar mais de 20 bilhões de reais, né? O que está acontecendo? Gente, assim, ó, o gasto realmente foi algo sem parâmetros em função dessa pandemia. Foi algo assim terrível e catastrófico. Se o Brasil não tivesse alternativas, eu vejo isso aqui como uma alternativa muito importante e necessária nesse momento, certo? O Brasil tem essa alternativa e não precisa, por exemplo, recorrer à captação de recursos no exterior, o que seria trágico, né? Aumentar a dívida externa, que hoje em dia tem uma banda muito estreita, é no máximo 7% da dívida pública federal, né? Como vocês já devem saber dos outros vídeos que eu abordei o assunto. Então, gente, é uma questão importante, necessária,
E isso também vem mostrar que o Brasil não está sendo irresponsável de tocar dinheiro na impressora, de tocar a cédula de R$ 200 para imprimir. Não, não é isso, porque se fosse isso, bastava imprimir, não precisava tirar esse recurso de um ganho cambial, certo? Pois bem, então mostra o compromisso da manutenção do valor do dinheiro. E eu estou vendo uma ação até responsável, com R, certo? R de responsabilidade. Responsável do Ministério da Economia em fazer isso. Eu não vejo o ponto negativo. O ponto negativo seria se esse colchão de liquidez continuasse totalmente drenado, seco, sem liquidez. Isso sim seria um problema muito sério, como eu já citei, tendo que fazer o país buscar recursos no exterior. Não tem por que isso se há uma outra possibilidade como essa do ganho da variação cambial. Agora, a preocupação do Banco Central é muito legítima, porque e se o câmbio voltar nesse segundo semestre, ou em 2021, a gente não sabe até que ponto o dólar vai continuar perdendo força no exterior, e se ele voltar para 4,50, algo nesse sentido. É tão impossível assim, gente? Não é impossível não, tá? A gente pode achar muito difícil agora, eu estou falando numa cotação do dólar a 4,50, mas não é uma coisa que esteja totalmente fora do radar. E aí o problema seria o Banco Central, com essa margenzinha que ele deixou, porque ele transferiu menos do que os 445 bilhões solicitados, ele transferiu menos para ter uma reservinha ali, uma gordurinha, caso esse câmbio volte a baixar e reverta esse lucro de operação cambial, né? Então, pessoal, assim, claro, são desafios impostos pela pandemia, mas eu acho que o Ministério da Economia está fazendo tudo o que é o mais correto nesse cenário. Sem dúvida, o pior seria ter que pedir dinheiro no exterior. Bom, trocando de assunto, o Federal Reserve vai segurar a alta do índice Bovespa na semana, mas o fiscal ainda preocupa. Isso aqui foi falado para explicar, isso eu já citei no vídeo, a questão dessa flexibilização que eles vão fazer agora, perseguindo uma média de inflação, então deixando aí a taxa deles zerada por mais tempo, né? Outras, o exterior respalda a queda do dólar ante o real. De novo, dólar caiu 3%. Aqui, pessoal, agora nós vamos... já estamos com quase 20 minutos de vídeo. Mas essa outra matéria aqui também é muito, muito importante para o nosso entendimento. O Plano Anual de Financiamento, que tem a revisão ordinária em agosto, ou seja, de ordem, de rotina, certo? A gente tinha falado isso uns dias atrás, eu fiz um vídeo sobre, e que eu falei até que as margens estavam muito estreitas. O pessoal revisou as margens e vamos ver como que ficou. Na verdade, assim, está se adaptando à nova realidade dos resultados dos leilões que nós fazemos a cobertura aqui no canal, e vocês vão entender isso facilmente. Vocês vão lembrar de tudo que eu falo nos vídeos dos leilões. Por exemplo, eles aumentaram a margem da dívida pública para uma margem de 4,6 a 4,9 trilhões de reais, antes era 4,5 a 4,75. O prazo médio, que estava em 3,9 a 4,1, agora caiu para 3,5 a 3,8 anos. Tá? Eu achei uma decisão assim necessária, tem que fazer, porque não adianta você ficar perseguindo um número que o mercado não vai pagar, e o Tesouro precisa do financiamento, então tem que dançar a música que está tocando, essa que é a verdade. A fatia da dívida com vencimento em 12 meses, tá? Que estava no limite também, gente, era 20 a 23%, agora subiu um pouquinho para 24 a 28%. Eu vejo uma decisão saudável também, certo? E aqui o que eles dizem, ó? O que o Tesouro disse? O aumento inesperado da despesa pública, por causa da pandemia, provocou um encurtamento da dívida pública federal, aumentando assim o risco de refinanciamento de curto prazo. Para reverter essa situação, é fundamental a manutenção
do processo de novo de consolidação fiscal que a gente viu na matéria das falas do Bruno Funchal já. Muito bem. E composição, gente, composição. A gente viu ali que LFT, Tesouro Selic, caiu um pouquinho, né? Teve semanas aí que foi só, né? Perdoem o francês, né? O só é proporcional ao volume dos leilões. Só 3 bilhões de reais num leilão de LFT realmente é muito pouco. Então o que eles fizeram? Eles aumentaram a porção de prefixados, em que eles respondam por 30% a 34% da dívida pública federal, acima do patamar que antes era 27% a 31%. E é o que eu mostro. Nos vídeos dos tubarões, gente, nós mostramos, eles compram tudo em prefixado. Compram tudo. Então, uma parte maior da dívida está sendo destinada para isso. E o da Selic diminuiu. Antes era 40 a 44, agora 36 a 40, certo? E tem aqui ainda uma frasezinha um pouco preocupante, mas eu vejo que tem um esforço do Ministério da Economia para neutralizar todos esses efeitos negativos da melhor forma possível, que o déficit primário de 1,7% pulou para 11,3% do PIB. Isso aí realmente é um número bem alto, mas tá aí, é o contexto do ano de 2020, né? Bom, em julho, gente, o governo central teve um déficit primário alto de 87 bilhões de reais, mas melhor do que o esperado. Aqui, isso é a manchete da Reuters. Vejam a manchete do outro veículo de comunicação, que ele diz aqui que o déficit de 87 bilhões em julho foi o pior para o mês da série histórica. Então vejam o enfoque. As duas informações são verdadeiras, mas vejam o enfoque que cada veículo escolhe, né? Ok. E para encerrar aí com uma notícia um pouco mais branda, um pouco mais positiva, a gente não comentou muito no canal, mas aumentou o nível de confiança na indústria e no comércio. Agora, a confiança de serviços no Brasil mantém tendência de recuperação em agosto, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Tá? Notícia bem positiva também, porque muito do nosso PIB depende de serviços, né? Bom, pessoal, então, em resumo aí, muita informação importante, quente, certo? Que a gente tem que saber para encarar aí mais uma semana. Espero que seja menos tensa e eu espero que esse caminho de volta para taxas mais baixas prossiga e nós possamos, melhor dizendo, respirar com mais tranquilidade os nossos investimentos no Tesouro Direto. Tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.